Oi, eu sou o Antônio e eu tô aqui pro segundo vídeo do nosso grupo e pro primeiro vídeo de conteúdo mesmo do canal do grupo de banco de dados. E esse vídeo aqui, como eu já disse lá no primeiro, ele vai ser sobre os fundamentos do banco de dados, como surgiram e etc. E, bom, os bancos de dados eles surgiram lá pelo final da década de 60, no início dos anos 70, para substituir o sistema de arquivos, que era o sistema que era utilizado naquela época. Só que esse sistema ele era muito lento, tinha muitas desvantagens, muitos pontos negativos, e aí por isso que os bancos de dados foram desenvolvidos. Não necessariamente por isso, mas eles foram de certa forma uma solução, né? Uma evolução para continuar seguindo aí com menos dificuldade, menos problema. Porque na época o uso de arquivos de dados ele tinha muita dificuldade no acesso de dados, ele tinha inconsistência, perda de arquivos, problema de integridade, entre algumas outras coisas negativas que atrasavam muito o trabalho e era realmente difícil para os programadores. Eles não permitiam acesso simultâneo aos dados, se um arquivo fosse aberto por um certo processo, o sistema de arquivo ele bloqueava e só liberava depois o acesso depois do seu fechamento. Então ele realmente trazia bastante problemas e por isso que tem os bancos de dados. A partir de quando os bancos de dados foram ligados, lançados, criados, os primeiros que foram criados foram os SGBD, que são sistemas gerenciadores de bancos de dados, né? SGBD é a sigla para eles. Eles são softwares formados por um conjunto de funcionalidades que são bem mais úteis do que os de arquivos, né? Eles podem facilitar bastante o trabalho dos programadores, fazendo com que eles se preocupem apenas em enviar e receber dados. E não ficar se preocupando com perder os dados, com a dificuldade de acesso, a velocidade e entre outras coisas, né? Então, basicamente, ele diminuiu bastante o tempo de desenvolvimento de software e diminuiu muito as dificuldades, os problemas que os programadores tinham que passar para terminar algum projeto. E, claro, tem problemas, tinha alguns problemas, mas já foi uma evolução enorme, porque já tinha controle de redundância, ferramentas de backup e recovery, então perder os arquivos não era mais um problema tão grande, redução no tempo de desenvolvimento, como eu já disse, controle de acesso concorrente, né, simultâneo, que também é algo que ajuda bastante, e daí o que realmente tinha dificuldade, que depois que foi facilitar, foi a descentralização de dados, que no slide mesmo das aulas tem um exemplo que é basicamente quando uma empresa ela cria um banco de dados, né, um sistema de dados, a descentralização de dados ela é muito ruim para a empresa e também para os clientes, porque se um cliente ele tem que se cadastrar nessa empresa, ele tem que se cadastrar em todas as filiais de venda ou em todas as filiais de venda que a empresa tiver. Então isso causa um problema porque é mais tempo gasto, é mais dificuldade e é algo desnecessário. Então a centralização de dados foi uma coisa que depois ajudou bastante, porque basicamente ela centraliza todos os dados daquele banco de dados em um só lugar, entendeu? Em um só ponto, onde o cliente ele só precisa se cadastrar uma vez e todos os dados dele já vão estar centralizados, já vão estar cadastrados e organizados ali numa mesma interface, no mesmo banco de dados, e isso não vai trazer dor de cabeça de tanto o cliente ter que se cadastrar em vários sistemas, quanto para a empresa não ter que ficar procurando os mesmos dados, só que em bancos de dados diferentes, entendeu? Então, a descentralização de dados e a centralização de dados também é um ponto muito importante no desenvolvimento dos bancos de dados. Bom, é isso aí. Esse daqui foi o resumo dos fundamentos dos bancos de dados, onde eles surgiram, quais foram as suas primeiras funções, como eles ajudaram quando surgiram. E basicamente é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. E no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre os modelos de dados.